Olá, queridos alunos. Vamos iniciar mais uma semana. E nessa semana a gente vai aprender o conceito de trabalho e energia. Bom, então, quando a gente está falando de trabalho em física, né? A grandeza trabalho na física, o que que significa trabalho? É quando o corpo tem uma energia e essa energia consegue ser utilizada para fazer algum tipo de ação, como por exemplo um movimento. Então, quando a gente está falando de trabalho, o trabalho ele seria, de certa forma, o desprendimento da energia que o corpo tem na execução de alguma tarefa. E essa tarefa, normalmente, na física, está relacionado ao deslocamento. Então, quando é que você sabe que o corpo está fazendo um trabalho, ele está fazendo um deslocamento, ok? Então, assim, só para a gente resumir o conceito, o que, que seria trabalho? Trabalho é a capacidade que o corpo tem de transformar a energia dele, né, num deslocamento. Bom, como é que a gente calcula o trabalho na física? Em física, a gente calcula o trabalho da seguinte forma. Primeiramente, entender que para o corpo realizar trabalho, imagine uma caixa, para você deslocar uma caixa, você vai precisar aplicar uma força nela. Então, o trabalho ele tem uma relação entre a força que está aplicada no corpo e também o deslocamento que esse corpo realiza. E aí esse trabalho vai ser o quê? Força vezes o deslocamento vezes o cosseno, né, do ângulo que existe entre a força e a direção do deslocamento. Bom, se a gente nota, força e deslocamento são grandezas vetoriais. E aí, quando a gente multiplica dois vetores pelo cosseno do ângulo, isso aqui é como se desse para a gente o produto escalar desses dois vetores. Então, esse ângulo ali, φ, ele é o ângulo entre as direções do vetor F, do vetor força, e do vetor D. É lógico que, claro, que ali naquele caso, a gente está adotando uma força que ela é constante. Mas, por exemplo, o trabalho pode ser calculado por forças variáveis. Daqui a pouco a gente vai estar vendo isso aqui. Outra coisa que a gente tem que salientar é que aqui nesse caso a gente está assumindo que é só uma força que está atuando no corpo, mas pode ter mais que uma força atuando no corpo. E aí essa força que a gente vai colocar ali no cálculo pode ser a força resultante, por exemplo, ou você pode calcular o trabalho separado de cada uma das forças que está atuando no corpo e depois você somar esses trabalhos, ok? Então, pelo fato do trabalho ser uma grandeza escalar, isso facilita muito, porque se a gente for somar força, a gente vai ter que somar em termos vetoriais, né? Seguir as regras de vetores. Aqui no caso do trabalho ser escalar, a gente não vai precisar fazer regras de somas vetoriais, ok? Bom, então só para salientar aqui, imagine aí, por exemplo, essa jovem aí puxando a caixa. Aqui é a direção do deslocamento, ok? E aqui é a direção da força. Então, θ é o ângulo entre a força e a direção do deslocamento, tá certo? Bom, características da grandeza trabalho. Como eu antecipei, o trabalho é uma grandeza escalar. Ela é uma grandeza escalar, ou seja, ela tem unidade, mas ela não tem sentido e direção. Então, isso, de certa forma, facilita muito a gente trabalhar com a grandeza trabalho. Uma outra coisa é que o trabalho ele pode ser calculado de acordo com a variação da energia cinética. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o trabalho realizado no corpo é a variação da energia cinética. O que é energia cinética? Aquela energia associada ao movimento do corpo. E a gente pode calcular essa energia de acordo com pela equação mv quadrado sobre 2, ok? Então, duas coisas importantes é que o trabalho é uma grandeza escalar, então ele tem unidade, a unidade dele é Joule, mas ele não tem sentido e direção. O trabalho também pode ser calculado como a variação da energia cinética. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Bom,
Na maior parte dos problemas em que vamos abordar, o trabalho não vai ser o trabalho de uma força constante, mas sim de uma força variável. Então, imagina uma situação que você está puxando a caixa e ao longo do deslocamento essa força está variando de acordo com esse gráfico aqui, ó, de acordo com a lei desse gráfico aí. Então, imagina que eu quero calcular o trabalho que a gente executa ao levar essa caixa de x0 até x1. O que eu vou fazer? Eu vou particionar esse gráfico em pequenos retângulos, tá certo? E o trabalho, por exemplo, que eu vou executar aqui em xi, né, vai ser o quê? A força que a gente tem aqui nesse deslocamento multiplicado pelo deslocamento que ele faz. Então, esse trabalhozinho aqui dessa região achurada seria fxi vezes ΔXi. Então, se eu quero calcular o deslocamento de x0 até x1, é só eu fazer o trabalho dessa área, o trabalho daqui, o trabalho daqui, o trabalho daqui, e depois o quê? Somar. É lógico que, claro, que a precisão desse trabalho vai ser menor quanto menor for essas divisões, né, dessas áreas aqui do retângulo que eu estou calculando. Bom, e depois o que eu posso fazer? Eu posso, para calcular o trabalho total de x0 a xi, basta a gente somar, né, os trabalhos de cada pedacinho ali. Bom, quando a gente coloca um somatório, a gente está se referindo, a gente pode dizer que se esse ΔXi é muito pequeno, né, a gente pode dizer que isso aqui, na verdade, é uma integral. Então, a gente pode dizer que o trabalho de x0 até x1 seria a integral de f de x dx. Tá bom? F de x dx. Bom, e aí a pergunta que você está fazendo é o seguinte: e se eu tivesse isso aplicado a várias dimensões? Porque a gente pode ter uma força que ela não tem componente em uma única direção, mas tem componente em diversas direções. Então esse trabalho seria, é só a gente pensar no seguinte: a força ela tem as componentes em três direções, então consecutivamente o deslocamento também vai ser em três direções. Então, se a gente faz o cálculo do trabalho F vezes o vetor de deslocamento, a gente vai ficar com um produto escalar disso e disso, e no final a gente vai ter que a componente Fx é multiplicada por dx, a componente Fy é multiplicada por dy, a componente Fz é multiplicada por dz. Então, o trabalho vai ser integral, né, de cada uma dessas componentes aqui, tá certo? Vamos lá. Teorema trabalho energia cinética para uma força variável. Então, como eu estava falando, o trabalho é a variação da energia cinética. É interessante a gente ver o desdobramento e a demonstração disso aqui. Então, imagine comigo que o trabalho é integral da força Fx dx, né? E aí a gente lembra que essa força Fx ela é massa vezes aceleração, a força resultante, né? Vamos lembrar aqui comigo o seguinte, ó. Imagine aqui que MA vezes dx. Quem é o A? O A seria dv dt, ou seja, a derivada da velocidade vezes em relação ao tempo. É só uma estratégia aqui. Eu peguei essa parte aqui. No lugar do A, coloco dv dt. Aí vamos aqui recordar uma coisa. dv dt pode ser escrito assim, ó. dv dx, dx dt. E aí a gente pode dizer que dx dt, quem é dx dt? A velocidade. Então, no lugar aqui de dv dt, eu vou colocar dv dx vezes v. Então, ó, isso aqui, ma dx, vai ficar m dv dx vezes v. E aí, ó, tô colocando aqui no lugar disso aqui, tá, gente? Ó, no lugar de dv dt vai entrar isso aqui, ó. Então vai ser isso aqui, ó. Percebam comigo que vai ser isso aqui, ó. dv dx vezes v. E aí no final a gente pode cortar o dx com dx. Ou seja, a gente só aplicou essa transformação para a gente, na verdade, cortar o dx e só ficar com v. Então no final
no lugar aqui de MAdx, a gente pode escrever MVdV. Então, no lugar aqui ó, de MAdx, a gente aplica dV/dt, tá certo? Então, o trabalho seria MV/dV, a massa é constante, vai para fora do integrador. Então, no final, eu fico integração de V/dV. A integração de V/dV vai ser V ao quadrado. E aí, quando a gente aplica, a gente fica que é 1/2 de mv² sobre 2, né? Inicial menos o final. Então, aqui está a fórmula da energia cinética, a equação da energia cinética. E aí a gente tem, então, que o trabalho é igual à variação da energia cinética. É importante dizer que é o trabalho resultante, tá? Só lembrando que quando você está lá executando um trabalho, pode ter várias forças aplicadas no corpo. Esse princípio aqui, ó, esse teorema, é válido para o trabalho da força resultante. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, escrevam lá na sala de aula, no Google Classroom, ou coloque comentários aqui. No próximo vídeo, a gente vai estar fazendo a resolução de uma questão para começar a consolidar esses conceitos que a gente viu nessa aula aqui. Então, não deixem de ir para os próximos vídeos, gente. Grande abraço aí!